Estamos aqui de volta para mais um trabalho aqui na internet e estou voltando para mais um trabalho depois de quase mais de um mês fora, não é? O último trabalho foi referente às análises de ensino judaicos. Esse trabalho aqui que eu vou trazer para os senhores é para comprovar que eu vou falando em muitos vídeos, né? Então, às vezes a gente falamos muitas coisas, não trazemos provas concretas para as pessoas. As pessoas gostam de coisas concretas para assimilá-las e ter um mínimo de crédito nelas, né? Mas mesmo assim, você mostrando as evidências, você mostrando o caminho real das coisas, as pessoas preferem tapar os olhos e ensurdecer-se para não conhecer a verdade. E estava eu e meu primo, resolver um problema, passei em frente a um cartório e levei ele até lá, né? Tentei gravar a conversa minha com o tabelião, mas não consegui. E lá, com o tabelião, com o tabelião deste cartório, ele me falou um valor de R$ 156. A papelada toda descrita e mais um valor de R$ 156. Então, e no caminhar desse vídeo você vai ver, né, um trecho que se fala nas denominações e o real sentido da coisa, a verdadeira face das coisas, não é? Eu provar que tudo que ser falado em todas as denominações é mentira, que tem que ter um chamado de Deus, que Deus escolheu este homem, Deus chamou este homem para este propósito. E vai ver que isso é simplesmente uma mentira para enganar o povo, para aqueles membros que estão lá não terem a mesma atitude deste homem. E uma pergunta eu faço para os senhores com esse trecho. Não deixai-vos as vossas congregações como é costume de alguns. E nesse trecho bíblico, né, estão nas escrituras, né, fala a linguagem protestante. Esse trecho bíblico, eles falam que para você não é para você sair das denominações evangélicas, para você não sair da igreja daquele homem. Mas o que diz nesse trecho é que você não deve sair da congregação da graça, não deve sair do mandamento do Messias, que é a graça. Mas você pergunta, mas pastor, não. Quando você chegar e conversar com o seu pastor, você pergunta assim: pastor, concordo que o senhor teve esse chamado de Deus, não é? Para tocar a obra dele. Mas antes desse chamado, pastor, o senhor era de uma denominação? Ele vai ter que falar que sim. Se ele falar que sim, mas pastor, o senhor desobedeceu esse trecho? O senhor saiu da sua congregação para abrir sua igreja? Então daí você vê que com essa pergunta arregaça toda a face e a mentira do sistema religioso. E outra coisa, já vou aqui botar um adendo para os irmãos, referente a alguns irmãos na internet que está tendo algumas divergências. Digo e repito, nós estamos aqui na internet dando todas essas informações para os senhores, não para mostrar que nós temos a verdade. Nós não somos a verdade, a verdade é o Messias, não é? Você tem que, todo bunda rachada, carnal, ser humano, falar, você tem que analisar tudo e reter o que é bom. Se você ficar seguindo nós que estamos aqui na internet, você trocou 6 por meia dúzia, você saiu da religião, você saiu de um cativeiro, de um homem, para entrar em outro cativeiro de um homem, meu amigo. Tem um irmãozinho aí, que eu não vou citar o nome, vejo muita sinceridade em que ele fala, mas vejo um pouco de equívoco na mente dele. Então eu vejo um pouco de equívoco que esse irmão fala. Eu acho que ele não faz com dolo, mas ele tá um pouco sendo levado por uma corrente maligna. Ele fala os irmãos da família, né? Não sei se porque o Robert fala isso, né? Que a família tem aquela questão dos 144 mil selados de Deus, né? Não sei se eles se acham 144 mil selados. Eu não me acho 144 mil selados.
Eu só acho assim, que eu sou uma pessoa que simplesmente pesquisa esses assuntos, quero descobrir as verdades do Criador e compartilho um pouco que eu conheço e passo algumas informações para as pessoas e as pessoas ter a liberdade de pesquisar e tirar essas conclusões, meus amigos. Né? Não sei se ele está fazendo acepção de pessoa, mas não é para esse caminho. Ele está levando o mesmo caminho das religiões, né? De fazer essa separação, que é um povo escolhido por Deus e está aí disseminando as verdades para o povo. E sem mais demoras, vamos prosseguir nesse trabalho. Como abrir uma igreja? Muitos irmãos estão perguntando como abrir uma igreja. O primeiro passo para abrir uma igreja envolve a vontade de Deus, pois devemos ter um chamado de Deus para liderar seu povo e sua igreja. O representante legal da entidade deverá formular um requerimento ao oficial do cartório solicitando o registro da mesma. Observação: deve constar RG, CPF, profissão, estado civil, endereço, telefone e nacionalidade, além da firma reconhecida em cartório. Fins: objetivo social não poderá indicar destino ou atividade ilícita ou contrário, nocivo ou perigoso ao bem público, à segurança do Estado ou da coletividade e da ordem pública ou social, moral, aos bons costumes. Artigo 115 da Lei número 6.015. Inciso 73. A segurança devem ser claro e objetivo. Procure expressar claramente as finalidades sociais. Fundo social deverá ser declarado quando houver prazo de duração. O prazo de duração poderá ser determinado ou indeterminado. Seja como for, declare o tempo de duração do estatuto. O comum é a instituição ter prazo de duração indeterminado. A administração. O estatuto deverá trazer consignado o modo pela qual a entidade será administrada. Deverá descrever o modo da instituição e o dos órgãos deliberados e administrativos. O mais comum na maioria do estatuto é a maioria. Os administradores são eleitos obrigatoriamente em Assembleia Geral. Devem ser, no entanto, definir-se as competências de cada cargo ou órgão da diretoria e a forma da criação dos mesmos. Representação. Deverá constar do estatuto como a entidade será representada judicialmente e extrajudicialmente. A ativa é, possivelmente, este é o outro tópico importantíssimo, pois define quem vai assinar pela entidade. Cheque, procurações, cartas e documentos importantes. Geralmente, tal encargo compete à presidência da entidade. Reforma do Estatuto. Constar do Estatuto se o mesmo é reformável no tocante à administração, de modo. Note que a lei trata da reforma no tocante à administração. O que significa? O Estatuto deverá esclarecer se o mesmo poderá ser modificado ou não na parte administrativa. Vantagens diretas para a igreja: isenção de imposto de renda, isenção do IOF, isenção do IPTU, isenção do ITR, isenção do IPVA. 2. Vantagens dos pastores: direito à prisão especial,
dispensa do serviço militar. Atualmente, com menos de R$ 400, você consegue abrir sua instituição religiosa. O pagamento por folha do estatuto varia de cartório para cartório. Deve-se pesquisar para achar mais barato. Mas dificilmente gasta mais do que R$ 200. Destino do patrimônio. Constar do estatuto se os membros responsabilizam-se ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Isso significa que o estatuto pode trazer definido o grau de envolvimento dos membros nas obrigações assumidas pela entidade. É comum que não se responsabilizam-se subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela entidade. Condições da extinção da pessoa jurídica. Declarar as condições da extinção da entidade. Dificuldade insuperável ao preenchimento das finalidades sociais. Por exemplo, normalmente, tal deliberação compete à Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim. Destino do patrimônio. O estatuto deve constar o destino do patrimônio social no caso da devolução da entidade. Quando a entidade é devolvida, qual o destino do patrimônio? Seus bens e valores? Isso deve ser claramente definido. 3. Outras informações que devem constar no estatuto. Tempo do mandato da diretoria, se a diretoria foi remunerada ou não, qual o foro da entidade. 4. Relações dos membros fundadores. Apresentar a relação dos membros fundadores assinada pelo representante legal contendo nome, estado civil, nacionalidade, profissão, RG, CPF e residência. Observação: se os membros forem pessoas jurídicas, constar as pessoas jurídicas fundadoras de federação ou confederação deverão comprovar que são legalmente constituídas, ou seja, registradas. Denominação: sede social, inscrição no CNPJ, /MF, nome do representante legal e CPF. Relação da diretoria: apresentar a relação dos membros da diretoria, provisória ou definitiva, assinada pelo representante legal, contendo cargo, nome, estado civil, nacionalidade, profissão, RG, CPF e residência. Apresentar a relação dos membros da diretoria provisória do estatuto. Deve ser apresentado ao cartório em 3 vias: a ata da fundação e aprovação do estatuto social e a eleição do órgão da entidade e o próprio estatuto social. Deve ser assinada pelo representante legal, com firma reconhecida, e dos secretários todas as páginas dos atos constitutivos e assinada pelo representante legal, com firma reconhecida, e dos secretários todas as páginas dos atos constitutivos deverão ser rubricadas pelo representante e mais 2 membros da diretoria. Não esqueça de definir o mandato da diretoria, ou órgão que administra a entidade. Este item é obrigatório. Advogado: o estatuto social e a ata em 2 vias deverão ser rubricadas em todas as páginas pela representante legal, 2 outros membros da diretoria, além dos indispensáveis vistos do advogado, com o número do registro social, e a ata em 2 vias deverão estar rubricados em todas as páginas pelo representante legal, 2 outros membros da diretoria, além do indispensável visto do advogado, com o número do registro na OAB, de acordo com a lei número 8.006, inciso 04.